Valeu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gilberto, sou professor de matemática do ensino fundamental e ensino médio. Conforme nós estamos vendo nas nossas aulas, vamos continuar estudando estatística, tá? Vamos ver a habilidade EM13, MAT202, que entre outras coisas diz planejar e executar uma pesquisa amostral utilizando amplitude e desvio padrão. O objetivo da nossa aula é compreender os conceitos e saber como calcular a variância e o desvio padrão. E a gente começa essa aula, pessoal, uma questão disparadora, que é qual a importância da média na minha análise de dados. É extremamente importante a média, já começo respondendo. Ela por si só, ela não diz muita coisa a respeito dos meus dados, mas ela vai ser extremamente importante para eu encontrar minha variância e meu desvio padrão, como nós vamos ver mais para frente, tá, pessoal? Então aqui eu já começo aqui com uma atividade que foi extraída da apostila Currículo em Ação, volume 2, Caderno do Aluno, ano 2022. Na página 214 a gente tem essa atividade, né, que diz: qual é o crescimento do percentual de lares com segurança alimentar no ano 2018 para 2021 e 2022? Está pedindo para analisar esse período, né? E essa informação se encontra nessa tabela, tá? Que eu extraí da apostila, com os períodos e os valores em percentual, como vocês podem observar aqui nos cabeçalhos, né? Temos essas informações, esses dados em percentual, tá? E nós vamos encontrar a média deles. Esse período que ela está pedindo para analisar se encontra aqui na terceira coluna, certo? A terceira coluna aqui, tá? Que é a coluna de segurança alimentar. Eu já coloquei aqui esses dados aqui, a soma deles, né? Nós vamos fazer agora, tá? Que é a minha terceira coluna, tá? Esse valor aqui vai resultar num valor de 239,10, tá bom? 239,10 é o resultado dessa soma aqui. Esse valor aqui, agora o que nós vamos fazer, né, pessoal? Como que a gente calcula a média? A média é a soma dos meus dados, tá? Dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Eu tenho 6 dados aqui nessa coluna. Então, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a minha média, a soma desses dados que eu tenho, né? E dividir por quanto? Por 6, que é a quantidade de dados que eu tenho na tabela, nessa terceira coluna. Esse valor aqui, ó, 239,10 dividido por 6, vai resultar num valor de 39,85. Então essa aqui é a minha média, que agora eu vou utilizar ela para encontrar minha variância e desvio padrão. Para encontrar a variância, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar meus desvios, tá, em relação à média, tá? O que são esses desvios que eu estou querendo dizer? O quanto esses dados que eu tenho na minha coluna diferem em relação à média, tá? Qual a diferença desses dados aqui? A gente faz, para encontrar esses desvios, nós vamos fazer uma subtração aqui, certo? Como ela está pedindo o período de 2018 para 2021 e 2022, vamos utilizar apenas as minhas 3 últimas informações que eu tenho aqui, tá? Meus 3 últimos dados, que é referente ao período de 2018 até 2022. Então vamos lá, vamos pegar aqui meu primeiro dado de 2018, que é 36,6 menos 39,85, tá? Esse resultado aqui, a gente fazendo essa subtração, a gente chega no valor de menos 3,25. Próximo dado, 55,20 menos a minha média, que é 35,85, que vai resultar no valor de 15,25. E por último, pessoal, vou pegar aqui meu último dado, né, referente ao período de 2021 e 2022, que é 55,58, desculpa, menos a minha média. A média que nós acabamos de encontrar, que é 39,85. Certo? Vai dar um valor de 18,85. Muito bem. Encontramos os nossos desvios. Essa informação aqui vai ser extremamente importante agora, pessoal, para a gente encontrar a nossa variância, tá? O quanto os dados variam em relação à média. Para encontrarmos a variância, nós vamos levar esses números ao quadrado. Por que a gente leva ao quadrado? Como vocês podem perceber, nosso primeiro dado aqui, nosso primeiro valor que a gente tem aqui, eles têm um número negativo. Então, esse procedimento de levar ao quadrado faz com que os números fiquem todos positivos, né? E um número não tenha o perigo de anular um número e outro e eu perder e comprometer minha análise de dados, tá? Então vamos lá, comecei a levar ao quadrado aqui esse primeiro valor aqui, que é menos 3,25, mais meu próximo número aqui, que é 15,25 elevado ao quadrado, tá? Mais minha última informação aqui, que é 18,85 elevado ao quadrado, certo?
Esses valores aqui elevado ao quadrado, 3,25 elevado ao quadrado vai dar 10,56 aproximadamente, tá bom? Mais, esse valor aqui, 15,25 elevado ao quadrado, vai dar aproximadamente 236, tá? 0,62. E o último aqui vai dar 355,32. 355,32 aproximadamente, tá, pessoal? Esses valores aqui, somados, tá? Eles vão resultar num valor de 590,65. Então, essa aqui é a minha variância, certo? Em relação a esses dados, tá, que nós estamos fazendo. Agora, para a gente encontrar o desvio padrão, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por que nós vamos tirar a raiz quadrada? Porque nós vamos ao quadrado esses números, tá? Como eu acabei de falar anteriormente, para não comprometer os meus dados, né? A minha análise de dados, tá? Quando a gente tem um número negativo, como foi o caso dessa primeira subtração que a gente fez aqui. Então, a gente vai extrair a raiz quadrada de 590. Certo? Esse procedimento aqui a gente pode fazer fatorando ou utilizando uma calculadora, como eu fiz aqui, certo? Que é mais objetivo. Se a raiz quadrada de 590,65, chegamos ao valor de 24,64. Aproximadamente, tá, pessoal? Porque aqui vai dar um número aqui bem grande, né? Um número irracional bem grande, tá? Então esse aqui foi o procedimento que utilizamos para calcular a nossa variância de padrão. E agradeço a participação de todos e aguardo todos vocês para a próxima aula. Um beijo e até a próxima.